Eu fico louco, assim, eu faço a pergunta, eu falo, não, vamos destrinchar esse assunto. Faz a pergunta. Mas eu fico pensando, eu falo, dessa pergunta. galera, quando você passa nas portas ali, vê as construtoras falando, venha comprar esse imóvel, vê o sonho da casa própria, cuidado. Cuidado, total. Cuidado. Ainda mais agora com taxa de juros, lembra É que a gente isso que eu falava ia agora? falar, cuidado. É isso. Mas aí você fala que você é especialista. Eu não sou especialista, eu tô aqui Vamos aprendendo. Eu tenho meu senso crítico apurado, mas eu enxergo muita coisa aí que eu falo, pelo amor de Deus. Tem muita questão, assim. Tem gente que não lê as entrelinhas e aí Entrelinhas. cai numa cilada. Então já vi isso muito como advogada, muito como funcionária do banco. As pessoas financiam um imóvel por 30 anos e aí não leu que talvez a parcela fosse aumentar, porque ela é corrigida pelo IGPM, por exemplo. Pronto. Acabou o tal do sonho da casa própria e vira um pesadelo da casa própria. Então, primeira dica, se eu pudesse dar, é leia todo o contrato do início ao fim. Não tenha medo de gastar com advogado para isso. Se você entende muito pouco do assunto, está se sentindo inseguro, só tem o apoio ali do corretor que está te vendendo, da pessoa do banco e está se sentindo pressionada, acha que não entendeu alguma coisa. É um investimento. Você pagar um advogado que entenda e que leia e interprete esse contrato para você é um investimento. Porque você se tornar escravo de um contrato de 30 anos, que a parcela vai aumentando, ela começa em R$800, ela acaba em 2.800, será que era isso que você queria mesmo? Então, só cuidar para o sonho da casa própria não virar o pesadelo. A gente está vivendo um momento em que 45 milhões de imóveis estão indo para leilão, porque as pessoas não dão conta de pagar o financiamento. E no site da Caixa Econômica, que é o principal banco para financiamento de imóvel, você tem a possibilidade de pausar o financiamento. E aí você elimina essa chance de perder o imóvel para o banco. Pouquíssimas pessoas sabem disso, está lá no contrato, mas pouquíssimas pessoas leem o contrato e acabam perdendo para leilão à toa, sem usar esse benefício que o próprio banco fornece. Você pode pausar as parcelas por 12 meses, um ano, para se recuperar financeiramente, e essas despesas dessas parcelas são renegociadas, elas são acopladas nas próximas parcelas, mas pelo menos você não perdeu o imóvel. Então, muitas vezes você perdeu o emprego, não sabe o que fazer, perde a casa, perde o dinheiro que pagou, teu imóvel vai para leilão, porque você não tinha conhecimento sobre um benefício. Mas, Elisiane, deixa eu te perguntar, mas essa parcela que você pausa, o banco ele vai pagar a construtora? O banco tem o caixa para isso, né? Imagine que a despesa, a construtora já recebeu esse dinheiro. Tá. Então é o banco que arca com essa despesa. Quando você financia um imóvel, o banco te emprestou o dinheiro, ele deu o dinheiro dele para a corretora e ele tá com esse risco. Então pausar a parcela significa que o banco vai estar com esse risco ainda. E o banco não vai excluir essa parcela. Ele vai colocar essa parcela lá para frente, com os juros proporcionais. Mas ali naquele momento, ao invés de perder o imóvel, você tem a chance de parar de pagar por um tempo, se organizar financeiramente. Ninguém sabe disso, Rei. Ninguém sabe disso. Essa foi fantástica. Essa daí ninguém sabe. Foi a do podcast. Gostei. Acho que foi. Da noite. Pouca gente sabe mesmo. Só que aí a gente tem outra questão também que é envolvida aí. Quando você pega na planta ali... Aí é complicado. Aí é complicado porque não gosto de imóvel na planta. A construtora, ela precisa juntar todo esse grupo de apartamentos que estão sendo vendidos para dar início à obra, correto? E aí, quando ela finaliza a obra, tem muitos apartamentos que ela não vendeu. E alguém vai ter que pagar. E aí o cara fala assim, eu tô pagando ali. Aí, no meio do pagamento dele, 2 anos depois que ele pegou na planta, ele não tem como pagar. Não, tem muita situação. Imóvel na planta e aí o que acontece? É delicado. A construtora fica com 80% porque hoje mudou. Porque ela precisa do seu dinheiro para construir o imóvel. Porque antigamente a construtora ela perdia a grana porque ela devolvia 80% e ficava com 20%. Hoje inverteu. Mudou a regra. É 80-20 para a construtora. Mudou agora. Mudou agora não, mudou de uns anos para cá. Sim. Então hoje o perigo é muito mais eminente. É muito mais eminente. E mais uma vez, por isso deve-se ler o contrato, deve entender o financiamento, deve entender o negócio que está entrando. Muitas vezes é um negócio da sua vida. E para o brasileiro é sempre o sonho da casa própria. E você não prestar atenção nessa fase tão importante, com a frieza e com a clareza de ler bem o contrato e as cláusulas que estão previstas, porque essa também vai estar prevista. Se acontecer isso, eu vou por aqui. Se acontecer aquilo, vai acontecer isso. Quais são os riscos? Estão aqui, tem que estar previsto em contrato. E é claro que se tem alguma situação peculiar, alguma situação diferente, tem que ser analisada caso a caso. Para isso, está o caminho judicial para você buscar, enfim, apoio e, se for o caso, reaver algo que
que não foi justo ali, não foi razoável para você numa negociação, né? Mas a gente consegue perceber que, justamente conforme você mencionou, vai estar tendo muitos leilões, né? Muitos. Das casas. É um recorde esse ano. Um recorde, porque justamente as pessoas elas vão ser pegas pelo quê? Pela emoção. É isso, sim. Então, vou pegar o imóvel na planta, vou pagar baratinho, tudo mais. Daqui 2 anos vão começar a subir o prédio. No 3º ano a gente entra para dentro da casa própria. Só que aí a renda muitas vezes não acompanhou. A renda não acompanha, o desemprego. Até piorou muitas vezes. Sim, a gente sabe aí que o dólar aumentou muito e tudo mais. O que acontece? A pessoa ela não tem como pagar. Aí ela perdeu 80% do que ela investiu. Porque quando você... Não... Galera, é o seguinte. Quem domina aqui o podcast é a Elisane, por favor. O que eu tô falando, eu não vou levantar a bandeira. Ficar à vontade. Não tem... Essa é uma questão boa a gente tá batendo um papo. Porque se trazer. Eu tô falando assim, não é pra a pessoa falar assim, assistir o podcast, então não vou comprar. O host tá falando ali que não é pra comprar apartamento. Jamais. Mas é como você falou, tem que ter educação financeira. Tem que prestar muita atenção. Então, é uma decisão importante. Eu entrei nesse financiamento, eu tenho uma grande folga. Eu tenho um investimento parado. Opa, então já consigo respirar. Se eu cair desempregado em 2 anos, ainda continuo pagando as parcelas. É isso. E depois que ele entrar, ele tem que fazer o cálculo já antecipadamente na questão da mobília, da questão da reforma, da questão... Condomínio. Se tiver, prever o pagamento. Tem que fazer toda essa análise, que aí é com você. Dentro toda a educação financeira mesmo. E dentro de um todo, não se empolgar. Porque aí vem o cartão. Não, porque é verdade. É verdade. O que acontece muito, eu tenho um grande amigo, ele é formado em economia. Então a gente às vezes marca alguns cafés da vida. Ele fala, vamos tomar um café junto e tal. E aí ele adora falar sobre o cenário financeiro. Legal. E aí ele fala um desses que ele fala assim, cara, o que mais pega é a questão de imóveis. Porque muita gente também comprava... porque é uma despesa alta, né? Para locação. Sim. E hoje ele fala, cara, se eu for analisar hoje o mercado, não compensa. Não muito mais eu abrir uma janela e falar assim, vou investir o meu dinheiro. E assim, para investir em imóveis, falando em investir, como o brasileiro gosta muito dessa ideia de investir em imóveis e viver de aluguel, a gente tem hoje uma forma muito mais líquida, muito mais segura, muito mais acessível para fazer isso, que são os fundos imobiliários, né? Então você consegue com R$10, R$50, R$100, investir não em qualquer imóvel, mas nos melhores imóveis do país. Você vai ter como inquilino Volkswagen, Ambev, Mercado Livre, os melhores inquilinos que alguém poderia pensar em ter. E você colocou ali R$50, R$100, comprou uma cota de um fundo imobiliário e proporcionalmente, obviamente, vai receber o aluguel todo mês na sua conta, que são os dividendos dos fundos imobiliários. Então, pagam mensalmente. No momento em que esse dinheiro fizer falta, você pode entrar na bolsa, fazer uma negociação e no mesmo dia, em alguns minutos, reaver esse dinheiro, não ficar preso como um imóvel, que se precisar do dinheiro você vai ter que vender, vai ter uma dificuldade, enfim. E além disso, tem essa coisa de ser acessível, né? Então, uma coisa você... Como a gente colocou, todas as dificuldades de se comprar um imóvel para posteriormente viver de aluguel e talvez o inquilino não te pague e aí você tem que entrar com uma ação de despejo, aí o inquilino fez um monte de coisa no teu imóvel e aí você tem que processar ele. Então, muitas vezes o gasto e assim, o desgaste psicológico que te gera um imóvel não vale, mas comprar uma cota de um fundo imobiliário, você exclui todos esses problemas e está investindo em imóveis também. Outra dica maravilhosa. E é maravilhoso. Essa é maravilhosa. Meu primeiro investimento em renda variável foi em fundos imobiliários. Porque eu fico vendo, muito louco, né? Há muito tempo atrás, um meu amigo, um grande amigo, um outro amigo, falou assim, olha, mora no meu apartamento, tá vazio 4 anos. Aí, porque eu tava buscando um apartamento para alugar, tava solteiro e tal. Mora no meu apartamento. Eu falei, pô, vou morar. Tá lá. Ele falou, não precisa pagar aluguel não. Fica tranquilo, não paga nada. Falei, tá bom, fui morar. Condomínio caro. Eu falei, mas o condomínio é um aluguel? Ele falou, imagina, eu fiquei 4 anos. Pra ele, só se livrar do condomínio, pra ele já é bom. Ele falou, eu fiquei 4 anos pra alugar, nunca aluguei, então mora aí, paga por favor, pelo menos ele alivia uma despesa pra ele. E o investimento dele parado lá, imobilizado. Eu fiquei um tempo. E aí ele falou, cara, eu vou tentar vender. E ele meio que vendeu, mas eu falei, cara, olha, eu sofri. Aí é o desgaste psicológico que você falou. Exato, não, e é bom que você tenha uma história pra corroborar com isso que a gente tá falando aqui, que não são vozes da minha cabeça, não. É real. Pra vender o imóvel é difícil, pra colocar inquilino bom lá é difícil, porque é o cara que tá empregado hoje, tá te pagando aluguel, amanhã ele perde emprego, não te paga mais. E ele, às vezes, abandona o imóvel do jeito que tá e faz as coisas dele. Então, assim, é muito difícil, é muito desgaste, o dinheiro fica imobilizado.
vai ter... É o tal do ativo que vira passivo no dia seguinte. Porque enquanto você comprou para investimento e conseguiu alugar, é um ativo. Tá te gerando renda e tudo mais. No momento em que você não tem inquilino ou que ficou, como na tua situação, você só tem a despesa do condomínio, se tá tirando dinheiro do teu bolso, é um passivo. E é um passivo caríssimo e difícil de se desfazer. Então, que provavelmente você vai ter que vender a preço muito abaixo do mercado para conseguir se livrar disso. Então, e quando você já vende com preço abaixo, você ficou 4 anos pagando ali condomínio e você fala, cara, eu só perdi dinheiro. Cara, só perdi dinheiro, exato. Era para ser investimento. E só me tirou dinheiro. Então, não faz sentido. Outra coisa, já que a gente está falando sobre coisas para não se fazer... Fala. É fração de imóvel. Você já deve ter ido em algum lugar turístico. Você é a pessoa que viaja, não é a pessoa que viaja? Sim. Você já deve ter ido em algum lugar turístico, Gramado, enfim, São Paulo, qualquer lugar turístico. E alguém já te ofereceu a fração da fração do imóvel, sim ou não? Não acredito. Me ofereceram, eu não tô acreditando. Gente, ninguém aqui já passou por isso, produção? Não. A fração do azulejo, do pedaço, da parede, da fechadura do imóvel? Não, já ouvi falar, mas não me ofereceram. Sempre tem algum projeto imobiliário que é, tipo assim, o oásis do mercado imobiliário. Um resort que vai ter condomínio fechado, piscina, teu apartamento, mas que você só vai ter uma fração dele. Então, você pode sempre usar esse imóvel, teoricamente, ele está em construção. Quando terminar, você pode usar sempre nas férias, uma vez por ano, por uma semana. Você não vai precisar mais gastar com férias em lugar nenhum nunca mais, porque você comprou uma fração do imóvel. Uma oportunidade única. Você entra numa sala, fiquem muito de olho nisso, é muito característico. É sempre em lugar turístico. Você entra numa sala e vem alguém te oferecer. Na mesa ao lado vai ter alguém estourando champanhe porque fechou o contrato. São atores. Não é real. E aí, se você não fecha com a pessoa que está na tua frente, vem outra pessoa. Ele fala, não, então só um minutinho. Aí ele chama o gerente dele para tentar te convencer. Aí, quando ele sai, você ainda não fechou, vem outra pessoa. Numa sequência de 4 a 5 pessoas que ficam numa tentativa de te ganhar pelo cansaço e pelo emocional. De te falar assim, ó, é a melhor oportunidade da vida. Se você não fechar hoje, você não vai ter nem chance mais de ser nosso cliente. E esse aqui é uma oportunidade que não vai mais aparecer, ó, assim... Tentam fazer a tua cabeça a todo momento para te ganhar pelo emocional. E todas as pessoas que eu vi fechar esse contrato se arrependeram e tentam desfazer o contrato, entrarem na justiça. Enquanto que eu nunca vi alguém feliz com esse contrato. Então, outra coisa para você não se fazer é essa fração de um projeto imobiliário que você é pego ali num lugar turístico para te venderem. E aí, geralmente, só para ouvir a venda, você ganha algum ingresso de alguma coisa, só para estar ali. Eu não acredito que nunca te ofereceram. Não, Você tem super cara de cliente desses empreendimentos imobiliários. Não tô acreditando. Ô, louco. Então, ainda bem que não cai no golpe. Não, é golpe. Fuja. Porque aí você compra, não vale a pena aí fala assim, vou ali, aí... Não, tudo bem, aí comprei. Aí eu vou lá... Não, uma vez a gente foi pra Disney e aí a promessa era assim, olha, se vocês ficarem um dia inteiro aqui, ouvindo uma oportunidade, a gente te dá um ingresso do Magic Kingdom. Ah, óbvio que a gente ficou. Há muitos anos atrás, a gente ficou. E era esse empreendimento imobiliário em Orlando, para você ter uma fração da fração. Aí na hora de usar o imóvel, qual é a maior reclamação? Por que é tão ruim? Além de ser caríssimo, quando você vai usar, você tem que coincidir o horóscopo com a lua cheia, sabe? Tem várias combinações impossíveis. Mais de 1.000 pessoas na fila que já vendeu para mais de milhares de pessoas. O mesmo apartamento. Ah, não. O ano tem 365 dias. Tá louco. Não dá, aí falando, daqui 10 anos você vai lá. É tá? isso. Agenda daqui 10 anos que se você pisa no apartamento. Se a lua estiver cheia no mês de agosto e você for, sei lá. Tá louco, não. Isso daí não vale a pena, não. Não vale a pena. Deus me livre, tô fora.